Olá, gente, sejam bem-vindos no meu canal, que a paz do Senhor esteja convosco. Estou aqui trazendo um vídeo, gente, muito importante e um alerta, onde a nossa irmã Rosimara Lopes, ela fala que casa suja atrai maus espíritos, gente. É muito importante assistir esse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, comente, dê um like, compartilhe, o que vai edificar a vida de muita gente, ok? Então vamos lá. Eu estava assistindo um vídeo seu hoje sobre exatamente falando que a limpeza, uma casa arrumada é algo espiritual, né? Houve uma divisão, fizeram uma divisão como se algumas coisas fossem espirituais e outras não fossem espirituais. Uhum. Aí a gente ouve você falando e você fala: eu pedi a Deus para colocar no meu coração o desejo de ser uma boa dona de casa, de ser organizada. Em que medida? Uma casa suja é uma coisa fora, uma coisa contrária a uma vida espiritual equilibrada. Como foi, Rose, que você ajustou isso? De uma casa bagunçada, porque uma casa bagunçada quer dizer uma vida bagunçada. Sim, Né? Você não tem que arrumar só uma casa, você tem que arrumar você mesma, você tem que sim. ajustar tudo. Porque uma casa é só a parte exterior da bagunça interior. Uhum. Como foi que você resolveu isso na sua casa? Então, eu consegui resolver isso a partir, primeiro, da consciência de que aquilo estava errado, que eu não podia continuar daquela maneira, e mesmo que ajustar tudo requeresse esforço da minha parte, eu precisava estar disposta em fazer, né, em botar essa força, em me esforçar ao extremo. Mas eu me lembro de uma coisa que foi assim, uma chave que virou. Foi quando eu orei ao Senhor. E eu disse assim: Deus, eu reconheço que eu tenho sido uma péssima dona de casa. Eu cuido muito bem de mim, né? Eu ajeito o cabelo, eu ajeito a unha, mas a minha casa, ela está em uma situação deplorável, né? E o meu marido e o meu casamento, eu sonhei com tudo isso e agora tá tudo aqui desse jeito. Senhor, eu não gosto de limpar casa, mas eu peço a ti que esse desejo nasça no meu coração. Me dá, faz com que esse desejo brote em mim. Eu posso fazer isso pelo mero esforço, eu posso fazer isso pelo dever de consciência e devo fazer, mas Senhor, coloque em mim esse amor pelo meu lar, a tal ponto que eu vou dormir mais tarde, se preciso for, eu vou acordar mais cedo, se preciso for, mas eu vou ajustar a minha casa, porque ela precisa ser um jardim, não uma floresta. Na floresta o mato cresce aleatoriamente, não tem É, poda, não tem organização. E Deus não colocou a primeira família da terra numa floresta. Ele colocou a primeira família da terra num jardim. E jardim fala de planejamento, de organização, de poda, de de beleza. beleza, né, de leveza, porque limpeza traz leveza. E eu me lembro, Keila, que quando eu fiz essa oração, né, eu não digo que foi instantâneo, mas algo começou a brotar como uma fonte no meu coração. E isso desembocou ao ponto de que agora eu estava colocando uma mesa posta para o meu marido, né? Eu tinha prazer em comprar as coisas, em organizar, prazer em decorar a casa. Então, isso naturalmente foi brotando a partir de um arrependimento. Então eu reconheci, me arrependi e fui à fonte, que é Deus, de toda motivação, de todo ânimo, né? E ele me agraciou. E eu digo para você, até hoje eu provo dos frutos dessa oração. Então, se você está aí, né, ouvindo essa palavra e você se nota, se percebe com esse desânimo pela sua casa, esse desânimo pela organização do seu ambiente, eu te digo, Deus é capaz de restaurar. E se nunca houve, Ele é capaz de fazer nascer esse desejo no seu coração, assim como Ele fez nascer no meu. E você dará testemunhos do quanto Deus ele te fortaleceu para esse tempo de ajustes no seu lar. E eu digo para você, isso é algo que começa, né, dentro de nós, como você bem pontuou.
esse desejo, essa sede por organização, pelo excelente. E aí você externa aquilo. Então, deixa isso brotar no seu coração, deixa isso nascer em você e vai desembocar em tudo que você tocar. Vai ter limpeza, vai ter organização, vai ter leveza, você vai se perceber fortalecida de acordar mais cedo se preço for, de dormir mais tarde se preço for, e você vai ter graça para fazer isso, porque organização é um princípio divino. Então, quando a gente pensa sobre limpeza ou sujeira, é muito fácil a gente notar isso de capa a capa das escrituras. Deus é o Senhor da limpeza. Satanás é o Senhor do grude. E eu provo isso para você, porque a Bíblia vai dizer que um dos nomes do diabo é Beuzebu, né? E Beuzebu, no original, significa Senhor das moscas, Senhor dos estercos, ou seja, das fezes, Senhor da casa suja. Você nota que no ambiente de sujeira, automaticamente vai haver mosca, inseto, proliferações nesse sentido. Por quê? Porque a sujeira, ela por si só, ela atrai. Quando a gente olha para a pessoa de Deus, você percebe que o tempo todo Deus trabalhou, até hoje, o Espírito Santo trabalha na nossa vida tirando o pecado, que é a sujeira. Eu gosto de dizer que a maior missão do Espírito Santo na vida de um crente está explícito no sobrenome dele, Santo. Né? Então, ele nos conduz à santificação. Ele nos conduz à limpeza, né? A remoção do pecado, ao abandono da prática pecaminosa, que é sujeira, que é suja, que é pecado, a fim de sermos purificados, santificados. Então, Deus ele trabalha com a limpeza, o diabo trabalha com o grude. Em casas onde existe sujeira, né, trouxas de roupa, cestos cheios de roupa suja, pias lotadas de prato, você percebe um peso no ambiente. Algo espiritual se instaura. E isso é tão real que pessoas que já passaram ou estão passando por um período de depressão, a depressão ela tem um estágio, né, mais profundo, onde a pessoa não quer tomar banho, ela não quer pentear o cabelo, ela não quer lavar o cabelo, ela não quer escovar o dente. Então ela se entrega a um nível de grude, de sujeira, de depreciação mesmo, onde ela desiste de si, né? Então, o contrário disso é divino, porque Deus ele vem nos limpando, ele vem nos erguendo, ele vem tentando restaurar a nossa identidade, nos identificar com Cristo, né? Através de sua obra redentiva. Então, a gente nota desde o Antigo Testamento a seriedade de Deus com a limpeza. Nessa ministração que você citou, eu estive pensando sobre isso a partir do episódio que aconteceu na minha casa, né? Porque Gravatá é uma cidade muito úmida, muito fria, então automaticamente mofa muito, e mofo é fungo, né? E aí nós passamos por um período de chuva, né, de muita frieza e pingueiras. E aí, para você achar hoje uma pessoa que faça isso, que suba na sua casa, não sei por aqui, mas lá eu tive uma enorme dificuldade de encontrar alguém. Foram meses de busca, pessoas que chegaram aí na minha casa, subi no meu telhado. Eu volto amanhã, Rose, eu volto amanhã, Pastor Júnior, e até hoje não voltaram. Né? E eu moro num duplex, os quartos da minha casa ficam em cima e o restante da casa embaixo. Chegamos no estado, tivemos que descer o nosso colchão. Então a gente colocou o colchão em cima do tapete e a gente passou ali alguns meses, porque o nosso quarto lá em cima estava cheio de pingueira. Então, em Brasília, goteira. Goteira, pingueira. Então isso começou a me dar assim um mal-estar, sabe? A me dar uma agonia, uma aflição, qual casa fica organizada, Keila, com um colchão na sala? A porta abre, chega uma visita, tá o colchão na sala de casal. Então a gente passou por isso e aquele ambiente, sabe? E por mais que tentasse se organizar, limpar, mas muita coisa fora de lugar, por causa dessa situação, até que graças a Deus nós conseguimos resolver, cada coisa voltou para o seu lugar, e aí chegou aquele momento que eu pensei assim, eu disse, rapaz,
Casa de pastor é uma extensão da igreja. E na época eu li um texto, né, que está lá no Antigo Testamento, quando a Bíblia vai dizer, é Deus falando com o povo, ele fala sobre manter a limpeza no acampamento, né? E era o povo de Israel peregrinando, né, rumo à terra prometida. Então eles viviam em acampamentos, montando e desmontando tenda, montava e desmontava, andava, montava, desmontava, andava, até chegar à terra prometida. E ali Deus fala sobre as fezes. E ele fala assim: quando você fizer cocô, você leve com você uma pá e você pegue, né? E você não deixa aquilo exposto no acampamento. Você coloque em um lugar longe, cave, enterre. Para quê? Para que o Senhor não se ofenda. Isso foi muito forte para mim. E através daquele texto eu percebi a sujeira na minha casa, a sujeira na minha vida, a sujeira na minha pia, a sujeira no meu fogão, a sujeira no meu guarda-roupa, a sujeira na minha casa. Ela ofende Deus, né? E Deus vem falando isso, ele vai dizer assim: para que o Senhor esteja no acampamento e vocês vençam os seus inimigos. Então Deus estava dizendo: com sujeira eu não fico. E se com sujeira, né, não há manifestação da presença de Deus, há a manifestação de quem? E aí eu estava nesse culto, nessa reunião, quando um irmão nosso, ele pontuou algo, ele pediu uma oportunidade, ele disse: pastor, eu posso dizer algo? Isso que o Rose está falando é tão verdadeiro, né, tão real, mas eu queria dar para vocês um testemunho nesse sentido, para que vocês entendam realmente a veracidade da situação. Aí ele falou, ele disse: há um tempo atrás, quando eu não era dessa igreja, eu era de uma outra denominação, eu fui chamado para expulsar, né, um demônio que tinha entrado no corpo de uma mulher. E quando eu cheguei naquela casa para expulsar aquele demônio, o demônio olhou para mim e ele disse assim: eu não vou sair não, porque eu moro nessa casa. E eu moro na cuminheira da casa. Cuminheira, lá na nossa região, é como aquelas casas que não tem cobertura, tem a parede, né? E tem umas madeiras que sustenta a casa, que fica ali, meio entre uma parede, aí não tem, só tem as telhas. Aí fica um espaço. Levanta a parede da casa, fica esse espaço aqui e aqui. Aí tem normalmente madeiras, né? Tem aquela madeira mais grossa, que é chamada de cuminheira, que sustenta, é como um sustentáculo daquele telhado. E a pessoa que estava endemoniada, o demônio falou na mulher e disse assim: eu não vou sair não, porque eu moro na cuminheira aqui da casa e eu me alimento do grude que tem nessa casa. Eu como o grude que tem nessa casa. E ele disse que, claro que o demônio tem que sair no nome de Jesus, né? Embora ele volte depois, porque é igual um rato. Você expulsa o rato, né? Você tá com o ambiente sujo, você pega uma vassoura, tá no rato. Ou mata ele ou expulsa. Mas se você mantém o grude, é uma questão de tempo. Se não for o mesmo porque você matou, mas vai voltar outro. Se não for rato, é barata, é formiga. Então o ambiente sujo, ele atrai, né? E no nome de Jesus, todo demônio tem que sair. Agora, se eu mantenho um ambiente propício, o irmão vai se embora e o demônio volta. Né? Se não voltar para o corpo da pessoa, volta para aquele ambiente onde ele se alimenta. Então, grude, né? Alimenta demônios. Pessoas que estão com casa suja, quarto sujo, gaveta bagunçada, armário bagunçado, enfim, com bagunça e com sujeira, é bem comum nas pessoas que habitam nessa casa discussão, falta, depressão, pensamentos ruins, pensamento de suicídio, desavenças constantes. Por quê? Porque tem ali espíritos que se não pode se apossar daquele corpo, porque a pessoa é uma cristã, um cristão, mas ele está naquele ambiente legalmente. Em que aspecto? Tem algo que alimenta ele ali. Então é bem comum depressão, pensamento de suicídio, pensamentos ruins, tristeza, brigas constantes do nada, coisas que quebram, né? A falta de recurso para suprir a casa. Então, é uma porta, é uma brecha. Paulo vai dizer em Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. Ele fala isso para crente. Então, é possível ser crente e dar lugar ao diabo. Então, um ambiente de sujeira, um lar, uma casa, uma família, onde há desorganização, é esse ambiente propício para que demônios se acheguem
permaneçam e comecem a influenciar de uma maneira mais pontual aquela família. Bem, gente, é isso, pessoal. Aqui termina o vídeo que desperta e alerta nossas vidas, né? Para que possamos clamar ao Senhor, pedir direção a Ele, para que Ele nos ajude, nos esforçar, né? A organizar nossa vida, tanto espiritual como física, porque o inimigo, ele é sujo. Mas o nosso Deus, ele é limpo, ele é organizado. Então é isso, que nesta tarde, em nome de Jesus, né, faça uma pequena oração para quem vai estar assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, justo e maravilhoso Deus, abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Dê direção a ela, que a partir de hoje ela se esforce, ela organize a vida dela, tanto espiritual, né, como física. Que o Senhor seja o piloto dela, que o Senhor seja o condutor de toda a sua vida, de todas as suas coisas, de tudo que ela fizer, sempre ela colocar o Senhor na frente. É isso que eu te peço, Pai. Livra essa pessoa que está assistindo o vídeo de todo o mal, né? E sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então é isso, pessoal. Até mais com os próximos vídeos, ok?